Baricentro, agora, algumas coisas de complementação aqui, né? Baricentro é o encontro das, entre aspas, das medianas. Medianas. Mediana é o segmento que sai do vértice do triângulo, de um dos vértices, e incide no ponto médio do lado oposto, tá? Pode estar colocado como é também o ponto, numa linguagem mais formal, uma linguagem formal, né, linguagem técnica, é o ponto de intersecção das medianas. E tem um ponto característico que eu preciso, importantíssimo, que eu preciso te falar. Que é assim, eu vou pegar aqui o vértice A, por exemplo. O lado oposto ao vértice A é o lado BC. Vamos pensar num ponto médio por aqui, vou chamar de N. No relativo ao vértice B, o lado AC tem um ponto médio que eu vou chamar de N. Ponto médio. E relativo ao vértice C, né, nós temos o ponto P, que também é ponto médio do lado AB. Juntando isso daqui, vou ligar agora esses dois pontos. Esta é uma mediana. Esta é outra mediana. Esta é outra mediana. E esta daqui outra mediana também. Olha lá. Cruzando exatamente nesse ponto. É fácil demonstrar que esta medida aqui, ó, esta medida aqui, se eu chamo tudo isso de L, todo esse comprimento de L, essa medida é 2/3 de L e esta medida é 1/3 de L. Isso é importante. E vale para os outros segmentos também. Essa parte é o dobro desta. Então você pode chamar, se você considerar essa medida como sendo 2x, essa medida você pode tranquilamente chamar de x. Tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa importante, eu tenho lá na geometria analítica 2 pontos, né? Então eu tenho yx, que o aluno me pergunta, como é que eu faço para achar o ponto médio? Tudo bem, se essa medida aqui for uma medida do comprimento do lado, eu chamo de uma letra qualquer, essa medida é metade desse comprimento e essa é metade. Então aqui é ponto médio. Mas, na geometria analítica, vamos supor que eu tenha esta situação aqui, ó. Vai. Você tem essa situação. Este daqui o ponto A e este daqui o ponto C. As coordenadas do ponto A eu vou colocar, como está do lado esquerdo das abscissas, aqui é a origem do x, aqui eu vou colocar -2, vai. E o y, 6. Tá? O C, vou supor aqui um valor 10 e o y 1. Tá? Como é que eu acho o ponto médio do segmento AC? Nós chamamos aí de N. Então aí eu pergunto, quais são as coordenadas do ponto médio? Vou chamar de x de N e y de N. Tá? Como é que eu faço? É bem simples. A abscissa do ponto N é a soma das abscissas dos pontos. Então,
eu vou somar o x de A mais o x do C e vou dividir por 2. Então, eu tenho a abscissa ou x do ponto N. Vamos lá? Então, como é que fica o x de N? X de N igual 10 mais menos 2, 10 mais menos 2, dividido por 2, tá? 10 mais menos 2, dividido por 2. Nós temos, então, 10 mais com menos menos, nós temos 10 menos 2 dividido por 2, que vai dar 8 dividido por 2, que é 4. Então, o x do ponto N vale 4. Ou a abscissa do ponto médio N. Y do ponto N, como faremos? Vou somar o y agora dos extremos do segmento. 6, então é y de A mais y de C sobre 2. Tá? E aí o y do ponto N, dá para fazer de cabeça, né? 6 mais 1, 7. 6 mais 1 sobre 2. 7 dividido por 2, 3,5. Você pode deixar na forma decimal ou na forma de fração. O ideal é na forma de fração, que é um padrão. Mas se quiser colocar 3,5, não tem problema. Por isso que existe o ponto e vírgula separando as duas informações. Porque se você quiser colocar assim, ó, 4, ponto e vírgula, eu sei que é 4 e 3,5, entende? Não vai confundir, que se você colocar vírgula aqui, fica confuso. Então esse padrão ponto e vírgula sempre vai existir. Ortocentro, de uma forma mais simples, encontro das alturas, ponto de encontro das alturas. Lembrar que a altura é o lado perpendicular a uma base. Isso é altura, que eu uso a matemática no padrão brasileiro. A altura a gente utiliza a letra H. Então, a altura não é o lado vertical, né? Como muitos pensam. A altura é um lado perpendicular a uma base. Você tem, por exemplo, um quadrado. A largura do quadrado pode ser uma altura. Você considera a base, uma base. A altura é um comprimento, né? Pode ser largura, pode ser espessura, pode ser profundidade. Se ela for perpendicular a um lado que você escolheu como base, aí eu dou o nome de altura. No caso do triângulo acutângulo, que os ângulos internos são menores que 90, eu tenho esse desenho aqui. Vou desenhar aqui um acutângulo. Então, ó, esse ângulo aqui mede, por exemplo, 30 graus. Este ângulo aqui mede 30 graus. O outro mede 60. Acutângulo. Os ângulos internos são menores que 90. Aí eu venho aqui e pego aqui eu vou nomear os vértices. Vértices são esses pontos aqui, né? A, B e C. Vamos lá? Se eu considerar a base BC, esta é uma altura. Pronto. Vou chamar aqui de altura H1. H1. Coloquei aqui embaixo para não atrapalhar o desenho. Essa daqui é a base AB. Se eu considerar esse lado como perpendicular, essa é uma altura também, ó. Uma outra altura, que eu vou chamar de H2. Tá vendo? E esta daqui, a outra altura. Se eu passar um segmento, uma reta suporte aqui,
Olha lá. Olha lá, o encontro. Este daqui, então, é o ortocentro. Se você tem o lado BC, que eu vou chamar de A, oposto ao vértice Azão, e esta medida que eu chamo de K, ó, repare que é esta parte aqui, ó. Como é o lado perpendicular aqui, se eu fizer A vezes K sobre 2, eu tenho a área deste triângulo aqui. Isso cai muito, tem muito exercício envolvendo isso. Então, basta você saber essa medida, ó, aqui, que você vai ter a área desse triângulo. Se nós fizermos a mesma coisa para cá, ó, repare, este triângulo aqui pequenininho, ó, vai ser o lado Czinho, vezes esse pedaço que é o lado perpendicular à base desse triângulozinho. Você vai ter a área também. Se eu chamar isso daqui de J, essa medidazinha aqui, ó, fica C vezes J sobre 2, é a área desse pedaço. E eu vou depois, mais para frente, nós vamos calcular as áreas de figuras desse jeito. Aqui, usando outra cor, ó, esse triângulo agora, esse aqui, ó, que você está vendo que eu estou pintando, ó, tá vendo? A mesma coisa. Se essa medida, por exemplo, desse esse pedacinho, pegando este triângulo e representando ele para cá, ó, né? Esta medida aqui, que eu posso chamar de L, por exemplo, se eu fizer base AC, que eu vou chamar de Bzinho. Bzinho vezes essa medida aqui, né? Essa medida é essa medida aqui da altura desse triângulo, tá? Se eu fizer chamar isso daqui de L, e eu fizer base vezes L sobre 2, eu vou ter a área desse triângulo aqui. Somando a área desses três triângulos, eu tenho a área do triângulo ABC. Tá? Só lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura, que no caso a altura eu chamei de L, base vezes a altura sobre 2. Então aqui ficaria B vezes L sobre 2. Eu tenho a área desse triângulo. Somando os três, eu tenho a área do triângulo ABC. Agora eu vou localizar o ortocentro no triângulo retângulo, para a gente ver. Turma, o ortocentro, veja que interessante. Agora nós temos um triângulo retângulo. Repare o lado BC. Qual é a altura do lado BC? É esse aqui, ó. A altura relativa ao lado BC. Olha ele aqui. Ó. Essa é uma altura. Vou chamar de H1. Agora, qual é a altura do lado AC relativo ao vértice B? Vou ligar aqui, ó. Ó. Essa é outra altura. Vou chamar de H2. H2. Agora pega o vértice C e puxa uma altura do ponto C em relação a AB. Então aqui vai estar esse aqui, ó. Isso aqui vai cair num teste para você, tá? E ele pergunta, onde está o ortocentro? O ortocentro está exatamente, coincide. O ortocentro coincide com o ponto B. Beleza? É isso que eu queria mostrar. Agora eu vou falar do acutângulo. Acutângulo não. Obtusângulo. Turma, agora o ortocentro num triângulo obtusângulo. O que é o obtusângulo? Um dos ângulos ele vale mais do que 90. Ó, repare aqui, ó. Ó. Esse ângulo é maior. Olha o ângulo de 90 graus, estaria aqui. Então ele é maior que 90 graus. Imagina aqui 120 graus. Tá? Com relação, vamos colocar aqui os vértices A, B, C. O que eu faço? Vértice A
Em relação à base BC, qual é a altura? A altura é o lado perpendicular à base BC. Este lado perpendicular, você vai pegar do vértice A, vai prolongar o lado BC. Esta é uma das alturas, ó, desse triângulo. Então, do vértice A em relação ao lado BC, esta altura eu vou chamar de H1. Agora eu vou pegar a altura relativo do vértice C relativo ao lado AB. Então eu vou prolongar o lado AB. Essa é a altura H2. Vou chamar aqui de H2. Tá vendo? O que está faltando? Está faltando agora a altura. Vou até apagar aqui. A altura agora é o vértice B. Então o que você vai pensar? Você pensa no vértice A, no vértice B e no vértice C. Aqui eu não segui a ordem. Mas ó, o vértice A relativo ao lado BC. Prolonguei o lado BC. O vértice C, prolonguei o vértice C em relação ao lado AB. Aí eu prolonguei o lado AB, tá vendo? Agora, o vértice B, a altura é simplesmente essa daqui. Né? Ó, essa é a altura que eu vou chamar de H3. H3 perpendicular aqui, tá vendo? Do vértice B em relação ao lado AC. O encontro dessas alturas é o ortocentro. Então eu venho para cá, puxo para cá, puxo para cá e puxo para cá. Saiu fora do meu desenho. Mas, olha lá, o encontro, o ortocentro vai estar aqui abaixo, olha lá. Está aqui embaixo, tá? Está aqui embaixo. Eu vou diminuir o tamanho aqui para você ver, ó. Aqui você tem o lado AC. Aqui é o lado AB. E o lado BC. Na hora que eu puxei as alturas, ó, veja bem, turma. Olha lá, a altura H2 e a altura H1, tá vendo? Ó, o ortocentro, ele sai fora, olha aqui o triângulo. Vou pintar aqui o triângulo para você ver. O ortocentro, ele está fora do triângulo, tá? Então, olha lá, encontro das alturas, no meu desenho acabou caindo abaixo da lousa aqui, mas aqui eu fiz uma redução para você enxergar. Turma, aí cai um exercício assim. Esse ponto aqui é um incentro. Só revisando algumas coisas, algumas aulas lá de trás. Mas algumas aulas, não muitas. Né? Vamos lembrar o que é o incentro? O incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo ABC. Imagine então aqui a circunferência dentro do triângulo. Tá? O incentro é o encontro, ponto de intersecção das... então vamos lá, lembrar? Incentro... Deixa eu começar de novo. Incentro é o ponto de... Não vou escrever, vou falar. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Bissetriz divide este ângulo, numa linguagem popular, ao meio. Então, eu vou chamar aqui de alfa. Isso é bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Este ângulo aqui, vou chamar de beta. Beta. Dá uma olhada. Lembrando que eu já demonstrei isso daí também em aulas anteriores, que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. A soma dos ângulos internos, o resultado é 180. A pergunta é, ele deu essa medida angular, 100 graus, ele quer saber quanto vale o x. Então a pergunta é, quanto vale x, tá? Beleza, vamos pensar?
Pegando aqui o triângulo ABC, isolando, selecionando o triângulo ABC, eu escrevo que x mais 2 vezes o beta mais 2 vezes alfa igual a 180 graus. Certo? E eu vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Vou chamar de equação 1. Beleza? Agora eu vou selecionar o triângulo BCI. Triângulo BCI. BCI. A soma vai dar 180. Então, repare. Alfa mais beta mais 100 graus igual a 180 graus. Ah, então daqui eu sei que alfa mais beta é igual a 80, porque 80 mais 100 dá 180. Alfa mais beta é igual a 80. Vamos chamar de equação 2. Agora, substituindo 2 em 1, temos. Vamos lá? Repare que aqui eu tenho o quê? Eu tenho x mais, colocando 2 em evidência, olha só, fatorando isso, essa soma, eu escrevo beta mais alfa igual a 180 graus. Então, é a equação 1, de forma que você enxergue que no lugar do alfa mais beta, eu vou substituir 80, tá? Então, voltando agora, vem para cá, ó, aqui embaixo, ó, vai ficar x mais 2 vezes 80. Então, no lugar de alfa mais beta, eu coloco 80, igual a 180. Daqui eu tiro que o x é igual, repare, 2 vezes 80 dá 160. 160. Passo 160 para lá, usando a regrinha, subtraindo. Ele está somando, passa subtraindo. Vai ficar 180 menos 160. O resultado é que o valor de x é 20 graus. Pronto. Xambalaiá.